Paz de Jesus, gente querida, sejam todos bem-vindos à Bíblia Interativa, esse nosso investimento de disposição, de submissão ao Senhor nosso Deus, quando nós nos dedicamos ao estudo da Palavra do Senhor. E neste novo ciclo da Bíblia Interativa, nós vamos estudar o tema Sorrindo Novamente, onde queremos experimentar e viver a verdadeira e legítima alegria espiritual, que está acima das nossas emoções, que está acima das circunstâncias e das nossas mais negativas vivências. Sim, se falamos e proclamamos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos basear e entender por que isso dentro da própria palavra de Deus. E para tanto nós vamos usar o livro de Filipenses como a nossa referência máxima dessa experiência, dessa entrega e desse estilo de vida no poder do Santo Espírito. A partir da próxima quarta-feira, 7 de abril, às 19h45, no canal do YouTube da nossa igreja, que é o youtube.com/Comunidade da Família TV, nós estaremos no nosso culto, nesse tempo de adoração, de louvor, mas principalmente de análise e estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero deixar com vocês a introdução do livro de Filipenses, aquelas 4 principais perguntas que já ajudam um leitor a ter um entendimento ainda maior, ainda melhor e mais profundo. Eu já sei que vocês sabem que é preciso daqui até quarta-feira ler o livro de Filipenses. Se você não conseguir ler o livro todo, pelo menos o primeiro e o segundo capítulo, porque nós já vamos trabalhar um capítulo a cada quarta-feira, são apenas 4, seja online ou, se Deus nos permitir, presencialmente. Queremos que você extraia todas as riquezas da palavra de Deus neste momento. Então vamos lá, a introdução de Filipenses para Sorrindo Novamente. O apóstolo Paulo escreveu a carta, pois ele esteve ministrando na cidade de Filipos durante a segunda viagem missionária, gastando cerca de 3 meses permanecendo ali. O ministério em Filipos marcou a entrada de Paulo na Macedônia e surgiu como resultado de uma visão que ele teve na cidade de Troa, do outro lado do canto nordeste do Mar Egeu, a partir da cidade portuária de Neápolis, próximo a Filipos, conforme diz Atos 16, de 8 a 12. Durante essa primeira estadia na cidade, porque depois ele visitou durante a sua terceira viagem missionária, conforme o verso 6 do capítulo 20 de Atos. Na primeira, então, Paulo levou a fé em Cristo para aquelas pessoas que formaram a base daquela nascente e crescente igreja na cidade. Entre as pessoas que fizeram a base dessa igreja e fizeram parte dos frutos de Paulo, estava Lídia, uma empresária que abriu a sua casa para que Paulo e os outros ministros começassem o trabalho, conforme diz Atos de 13 a 15, e o próprio carcereiro de Filipos, que foi convertido sob o ministério de Paulo, depois daquele milagroso terremoto onde se abriu a prisão, Atos 16, de 22 a 34. Das 4 epístolas da prisão, provavelmente Paulo escreveu Filipenses por último, perto do fim da sua primeira prisão romana, entre 61 e 62 depois de Cristo. As outras 3 epístolas, Efésios, Colossenses e Filemão, foram levados pelas mãos de Tíquico, porque eram destinos muito perto um do outro, cidades próximas. No entanto, a carta de Filipenses era para ser entregue por Epafrodito, que viera para ver Paulo em Roma, trazendo uma ajuda financeira daquela igreja, conforme diz os versos 25 do capítulo 2 e 18 do capítulo 4. Enquanto Epafrodito estava ali, ele adoeceu e infelizmente ele retardou a entrega da carta, conforme diz os versos 26 e 27 do segundo capítulo.
um dos destaques do contexto da carta, o que a torna tão importante, é que o apóstolo Paulo não escreveu Filipenses em resposta a uma crise, como fez com Gálatas e Colossenses, um problema pastoral diante da igreja. Em vez disso, ele escreveu para expressar o seu apreço e carinho para com os crentes de Filipos. Mais do que qualquer outra igreja, os crentes em Filipos ofereceram a Paulo o apoio material para o desenvolvimento de seu ministério, conforme diz 2 Coríntios 8, 11 e Filipenses 4, de 15 a 18. A afeição de Paulo para com aqueles irmãos é clara ao longo da carta, à medida que ele sempre os encoraja a viverem a sua fé com alegria e unidade, conforme ele diz nos versos de 3 a 5, 25 e 26 do capítulo 1 e o verso 1 do capítulo 4. A cristandade moderna cita Filipenses de uma maneira muito natural, mas talvez sem nunca entender o seu principal sentido. A principal ideia da carta pode ser confundida no meio de tantas citações de passagens que nós conhecemos, como por exemplo, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. Ou ainda, o viver é Cristo e o morrer é lucro, verso 21 do capítulo 1. Mas o principal, tudo posso naquele que me fortalece, verso 13 do capítulo 4. São apenas alguns exemplos. Mas o retrato do Senhor Jesus Cristo como um servo humilde serve como núcleo do principal pensamento de Paulo nessa carta, que vai dos versos 5 a 11 do segundo capítulo. A alegria de Paulo só de pensar na igreja de Filipos é inegável, e é a mesma alegria que ele queria que os irmãos possuíssem ao receber a carta. Para levar os filipenses a essa verdade, Paulo os conduziu diretamente, ensinando-lhes que uma comunidade de cristãos devem viver em harmonia uns com os outros, e isso vem somente através da humildade mútua, conforme o modelo do nosso Senhor e Salvador. Paulo escreveu que ele derramou a sua alma como oferta, assim como Jesus Cristo fez, levando a encontrar grande alegria e satisfação, ainda que num penoso trabalho ao Senhor. Sua carta aos Filipenses mostrou-lhe que ao centrar suas vidas em Cristo, eles também podem viver a verdadeira e legítima alegria espiritual. Embora nós tenhamos muita alegria e muito agradecer a Deus pelas suas misericórdias que nos renovam todos os dias, nós somos humanos e percebemos que às vezes o ritmo da vida, as pressões da nossa sociedade, um momento tão delicado quanto esse de pandemia, tentam retirar de nós a alegria espiritual que em Cristo nós temos. Com os nossos ombros muitas vezes caídos, nosso olhar cabisbaixo, é natural que nós encontremos situações em alguns dias ou talvez até alguns meses muito difíceis de realmente superar e perceber a alegria tomando conta do nosso lábio e do nosso louvor. Infelizmente, até mesmo alguns cristãos em situações de desespero procuram alegria de todo jeito, comprando, vendendo, comendo e bebendo mais do que devem, tentando fazer negócios, acumular dinheiro, mas essas pessoas também reconhecem que nenhum desses aspectos podem proporcionar a verdadeira alegria e uma alegria duradoura que nos motive e nos encoraje a viver até mesmo a nossa fé. Então surge a pergunta: onde você encontra alegria no meio de uma circunstância tão difícil? Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo sabia e declara, assim como os irmãos da igreja de Filipe passaram a entender, que a verdadeira alegria vem somente através de uma fé humilde na obra salvadora, redentora e santificadora do Senhor Jesus. Uma obra que vai também nos unir em harmonia com outros seguidores do Senhor Jesus, que passam a ser instrumento de coragem para a nossa fé e ao mesmo tempo aqueles a quem nós precisamos servir uns aos outros em nome do nosso Senhor e Salvador.
Era esta a fé vivida pelos crentes de Filipos, era esta a fé que Paulo ensinou eles a viverem também, de uma vida disponível para eles, mas também disponível para nós, a partir do poder do Espírito Santo e do modelo do Senhor Jesus. Sorrindo Novamente é uma série que eu quero que você descubra que o seu coração pode permitir que esta alegria seja encontrada em Cristo de maneira tal que te afaste de discussões inúteis e de divisões que separam os propósitos de Deus nas nossas vidas, e que Deus passe a guiar você para relações harmoniosas consigo mesmo, com o próximo e com a sua missão no mundo. Então, gente querida, mãos à obra. Comece a sua leitura do livro de Filipenses antes da próxima quarta-feira. Eu estou deixando na descrição deste vídeo um link com alguns materiais para suas anotações pessoais, para que você possa desfrutar e cair de cabeça e volte, acima de tudo, a sorrir novamente na verdadeira alegria espiritual. Aguardo vocês próxima quarta-feira, Bíblia Interativa, Comunidade da Família. Beijo no seu coração. Vamos para a palavra de Deus.